Eu vou ministrar uma palavra de Deus e logo em seguida nós iremos orar no final. Quantos aqui acreditam que uma oração pode mudar a sua história? Diga amém. No ano passado eu preguei aqui sobre oração e eu falei exatamente o que acabei de dizer aqui mais uma vez. E eu peguei um papel como esse aqui, essa foi a única igreja que eu fiz isso. Eu peguei esse papelzinho aqui do projeto de vida e eu escrevi qual era o meu projeto de vida para aquele ano de 2024. No ano de 2024 eu completei 8 anos de casado. Nós ainda não tínhamos nenhum filho. Era o grande desejo do nosso coração. A gente ficava muitas vezes constrangidos, né? Porque as pessoas perguntavam, tem filho? Não. Quanto tempo de casado? Vai fazer 8 anos. Nossa, mas não querem? A gente queria demais. A criança só não tinha vindo ainda. E eu peguei esse papel aqui e a minha esposa da mesma forma. E nós colocamos diante de Deus um propósito. Senhor, nós não queremos terminar o ano de 2024 sem que a minha esposa esteja grávida. Estava comentando com o pastor Aldenir que por volta do mês de agosto, finalzinho do mês de agosto, a gente falou assim, vamos procurar um médico para ver se tem alguma coisa, né? E na verdade a gente deveria ter feito isso há muito tempo, mas a gente não fez porque tinha medo da resposta. Sabe quando você tem medo de ouvir alguma coisa que você não quer ouvir? E a gente procurou um médico e dentro de um tempo veio a consulta e o médico passou uma relação de exames. Só que quando chegou a data do retorno com os exames, minha esposa já estava grávida, para a glória de Deus. Eu vou perguntar algo aqui a você mais uma vez. Você crê que uma oração pode mudar o seu cenário? Você crê nisso? Nós vamos orar nessa noite aqui mais uma vez. Eu creio que Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida ainda esse ano. Eu creio que uma bênção pode fluir pelo poder da oração. Quantos encontraram Apocalipse capítulo 3, digam amém. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Antes de ler esse texto, eu vou fazer uma rápida recomendação a você. Eu tenho pregado e ensinado a palavra de Deus ao longo dos anos, em diversos lugares desse país, e muitas vezes eu sou questionado por muitas pessoas de diferentes lugares que têm as mesmas dúvidas em comum. Provavelmente você já se questionou isso também. As pessoas sempre me perguntam, pastor, o que acontece com o crente quando ele morre? A nossa alma fica consciente como nós estamos agora, ou ela fica dormindo em algum lugar até o último dia? E quando a gente chegar no céu, pastor, como é que vai ser a nossa vida no céu? A gente vai ter alguma atividade ou a gente vai ficar o tempo inteiro dizendo santo, 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 sem mais nada além disso? Como é que vai ser a nossa vida no céu? E lá no céu, pastor, a gente vai ter memória. Eu vou lembrar que eu morava aqui em Barro Alto, que eu congregava aqui na Assembleia de Deus. E se eu tiver memória, eu vou reconhecer alguém. Eu vou poder chegar no céu, olhar e dizer, pastor Aldenir está ali, era meu pastor. Ou eu não vou reconhecer ninguém, pastor. Eu vou estar ali, mas não vou ter consciência, memória, lembrança. E se eu tiver memória, isso aqui é clássica, todo mundo se pergunta. Se eu tiver memória e eu não encontrar alguém que eu amava muito, eu não ficaria triste? Porque a Bíblia diz que o céu não é um lugar de tristeza. E não haverá tristeza no céu. Tristeza será eliminada completamente. Eu não ficaria triste, pastor, se eu não encontrasse alguém? E como serão os desfechos do fim? De onde é que virá o anticristo? Quando é que Jesus vai voltar? Como é que as coisas vão acontecer? Você já se fez perguntas como essa e muitas outras que eu poderia aumentar essa lista aqui? A resposta para todas estas perguntas está no livro do Apocalipse, que nós acabamos de abrir aqui agora. Só que o livro do Apocalipse é um livro para muitas pessoas quase que impossível de ser compreendido. Tem muita gente que olha para esse livro e vê ele como um livro impossível de ser compreendido,
por pelo menos dois fatores. O primeiro deles é a quantidade de símbolos que existem no livro do Apocalipse. São cerca de 300 símbolos. E aí você começa a ler o livro do Apocalipse e ele fala de taça, trombeta, dragão, espada, diadema, estrela, lua, sol, selos, né? E o que significa tudo isso? Inclusive até a imagem de Jesus é um tanto quanto diferente, né? Ele tem olhos como chama de fogo, cabelo branco como a lã branca, está vestido de uma roupa uma roupa de linho branco, salpicada de sangue. Ele tem um cinturão à altura do peito. Tem alguém aqui que usa cinto no peito? Ninguém usa, todo mundo aqui usa cinto na cintura. Mas Jesus é descrito como alguém que tem um cinturão à altura do peito. Não bastasse esses inúmeros símbolos, ainda existem muitas confusões de interpretação a respeito dos desfechos do fim, né? Muitas correntes de interpretação que deixam as pessoas confusas a respeito disso. Infelizmente tem muita gente dentro da Assembleia de Deus que, ao invés de conhecer a sua doutrina, está se rendendo àquilo que escuta na internet e que não tem nenhum amparo da palavra de Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Eu escrevi um livro cujo título dele é o Livro do Apocalipse Explicado, capítulo por capítulo. Todos os 22 capítulos do livro do Apocalipse estão explicados aqui um a um. O significado das palavras-chave de cada texto a partir da sua língua original, o significado de cada um dos símbolos que você lê nesse livro, uma defesa da nossa doutrina, da doutrina que a Assembleia de Deus crê, que a igreja não passará pela grande tribulação, aplicações práticas para a sua vida. Então, se você é um crente que nunca teve o hábito da leitura, você vai encontrar aqui um livro leve de ler, fácil de ler e profundo em conteúdo, que vai, quem sabe, abençoar muito esse ano. Você vai criar um novo hábito e vai ter mais profundidade na palavra de Deus. Você que é pastor, que ensina, que prega a palavra de Deus, esse material aqui é indispensável para você. Você vai ter muito mais facilidade em discorrer sobre esse livro. Quantos me entenderam, digam amém. Esse material vai estar lá fora quando o culto terminar. Eu quero ter a alegria de assinar esse livro para você. Esse livro aqui, já de antemão, é um presente para o pastor Aldenir, né? E o seu depois você pode adquirir lá. Quem está com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 7. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eu farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Ouça os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. São uma seção dentro deste livro que contém 7 cartas. Essas cartas são enviadas para diferentes igrejas que estavam em diferentes cidades do que hoje nós denominamos como Ásia Menor do mundo antigo. Na lista dessas 7 cidades, Filadélfia, que abrigava a igreja que recebe a carta que nós acabamos de ler, era a mais jovem dentre elas. A igreja que estava nessa cidade, Jesus fez 4 promessas, e eu quero compartilhá-las com você hoje aqui. A primeira promessa que Jesus faz a essa igreja é uma promessa de porta aberta. Vou repetir mais uma vez para você guardar no seu coração.
A primeira promessa que Jesus faz a essa igreja é uma promessa de porta aberta. Olha o que o verso de número 8 diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Agora, eu quero destacar dois fatos a respeito dessa porta. O primeiro deles é o significado dessa porta. O que Jesus quer dizer quando ele diz: eu pus diante de vocês uma porta aberta? O que isso significa? No Novo Testamento, quando a palavra porta não é utilizada na sua forma literal, ela é utilizada como uma metáfora, como ela foi utilizada aqui agora, ela costuma ilustrar uma oportunidade de pregar o evangelho em algum determinado lugar. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 4, no verso 3, ele disse: orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja aberta a porta da palavra, e eu possa tornar conhecido entre os homens o mistério de Cristo. Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 16, no verso 9, ele disse: uma grande porta se me abriu, e nela há muitos adversários. Quando Paulo fala uma grande porta se me abriu, ele estava falando da oportunidade de pregar o evangelho em Éfeso. E na mesma sentença que ele diz: Deus está me abrindo uma porta, me dando uma oportunidade, ele diz: nessa porta há muitos adversários. Se Paulo fosse como muitos da nossa geração, ele nunca teria fundado uma igreja, porque tem muita gente que pensa que se Deus está em um projeto, tudo vai ser fácil. Se Deus estiver num negócio, tudo vai ser moleza. Se Deus estiver em um propósito, não haverá vento contrário nem dificuldade. Conhece alguém assim? Que quando começa num projeto, a primeira dificuldade que tem, ele diz: Deus não está nesse negócio, Deus não quer isso para mim. Está tudo muito difícil, está tudo muito complicado de acontecer. Se Paulo tivesse essa mentalidade, ele nunca teria fundado nenhuma igreja. Aliás, a maior evidência de que Deus está em um projeto, e é Ele que está abrindo uma porta, é que haverá muitos adversários para tentar impedir aquilo que Deus está fazendo em um determinado lugar. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido, e não esqueça disso nunca mais. Quando Deus estiver fazendo algo na sua vida, quando Deus estiver te abrindo uma porta, quando Deus estiver querendo te abençoar, o inferno inteiro vai tentar se levantar para fechar a porta que Deus abriu. Mas eu quero desde já liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida aqui nesse altar. Não tem nenhum demônio que pode fechar uma porta que foi o próprio Deus que a abriu. Absolutamente ninguém. Agora ouça o que eu vou lhe dizer. Paulo está nos dizendo que porta é uma oportunidade de pregar o evangelho em algum determinado lugar. E agora Jesus está falando com uma igreja em Filadélfia e está dizendo: eu pus diante de vocês uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. O que Jesus está dizendo a essa igreja é que ele estava dando a essa igreja a oportunidade de evangelizar a cidade que ela estava inserida. E é muito interessante a forma como Jesus fala isso, pois nos tempos em que essa carta foi escrita, e eu falo disso com muito mais detalhes ao comentar o capítulo 3 aqui no livro que eu escrevi, sobre a história de Filadélfia, ela era conhecida pelos romanos como a porta de entrada da cultura grega na Ásia Menor. E Jesus está olhando para essa igreja na contramão do mundo e está dizendo: esse lugar é a porta de entrada para o evangelho para esse continente. Jesus está nos dizendo que Deus nunca coloca ninguém em um lugar sem propósito. Deus nunca coloca ninguém em um lugar sem objetivo. Deus nunca coloca ninguém em uma geografia sem sentido. O lugar onde você está é uma porta que Deus abriu para você dar testemunho de Jesus e dizer aos homens quem Ele é e o que Ele pode fazer na vida de alguém que crer no Evangelho. Irmão, tem muito crente precisando entender isso, porque tem gente que pensa, tem gente que acredita no acaso, tem gente que pensa que ele estuda onde estuda pelo acaso, que ele trabalha onde ele trabalha pelo acaso, que ele mora onde ele mora pelo acaso, que ele transita onde ele transita pelo acaso. E Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com propósito. O lugar que você trabalha é muito mais do que uma empresa para você receber um salário no final do mês. O lugar que você trabalha é um campo missionário.
missionário, uma porta que Deus abriu para você falar para os teus colegas quem Jesus é e o que Jesus pode fazer na vida deles. Aquele lugar que você estuda é muito mais do que um ambiente acadêmico para você receber um diploma no final do curso. Aquela escola é um campo missionário. Deus te mandou lá como missionário, não apenas como estudante, para você dar testemunho de Jesus e dizer a todos quem Jesus é e o que Ele pode fazer na vida de alguém que crê no Evangelho. O lugar que você mora é muito mais que um teto sobre a sua cabeça. O lugar que você mora é um lugar que Deus escolheu a dedo para você dar testemunho para os seus vizinhos sobre quem Jesus é e o que Ele pode fazer na vida de alguém que crê no Evangelho. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre essa igreja nesse altar. Essa igreja que não foi aberta por homens. Quem abriu as portas dessa igreja não foi nenhum homem. O lugar que você está nessa cidade é uma porta que Deus abriu para você dar testemunho de Jesus e dizer aos homens quem Jesus é. Deus vai te usar na cidade que Ele te plantou para algo extraordinário. Agora um segundo fato que eu quero destacar aqui a respeito dessa porta. Essa porta foi aberta, quem está comigo diga glória a Deus. Essa porta foi aberta apesar da pouca força da igreja. Você percebe que Jesus disse assim: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar, e mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa igreja tinha pouca força. Pastor, o que Jesus quer dizer quando ele disse tendo pouca força? Ele está falando que essa igreja é uma igreja fraca a partir daquilo que os homens consideram força. O que os homens consideram ser força? Os homens consideram força poder político, dinheiro, status social. É ou não é verdade? Quando você vê alguém que tem uma grande influência num cargo público, naquela pessoa é uma pessoa forte. Uma pessoa rica que tem muito dinheiro, uma pessoa forte. Uma pessoa que tem status, fama, pessoa forte. E isso era tudo que essa igreja não tinha. Porque a maioria dos membros dessa igreja eram escravos. E um escravo, não preciso dizer para você, que era a escória da sociedade. Se essa igreja existisse ainda hoje, nós olharíamos para ela e diríamos: coitadinho daquela igreja. É a igreja mais pobre da região. Os membros dela são todos escravos. Eles não têm dinheiro, lá não tem nenhum homem forte no estado, não tem ninguém influente, não tem ninguém com poder. Só que apesar da pouca força dessa igreja, Jesus olha para ela e diz: eu pus diante de vocês uma porta aberta, mesmo que vocês não tenham força. E sabe o que eu acho mais lindo em Jesus? É que Ele deixa bem claro quem é que abriu as portas para a igreja pregar o Evangelho. Ele diz: eu tenho nas mãos a chave de Davi. Quando eu fecho, ninguém abre, e quando eu abro, ninguém pode fechar. Sabe por que essa igreja está de portas abertas, irmão? Essa igreja não está de portas abertas porque ela foi aberta por um grande empresário. Essa igreja não está de portas abertas porque ela foi aberta por um político influente. Essa igreja não está de portas abertas porque ela foi aberta por alguém que tem muito status social. Essa igreja está aberta porque quem tem a chave que abre ela é aquele que quando ele abre ninguém fecha, quando ele fecha ninguém abre. É por isso que não tem ninguém que possa impedir o que Deus tem para realizar nessa igreja, nessa cidade, porque o dono da obra é aquele que garante o triunfo final da igreja. O que Jesus está dizendo para você é que apesar da tua pouca força, Ele vai te usar no lugar que Ele te colocou. Tem gente que pode me ouvir e dizer assim: pastor, eu queria dar testemunho de Jesus, eu queria que o ano de 2025 fosse um ano que eu ganhasse alma, eu queria dar frutos aqui nessa igreja, eu queria fazer algo extraordinário. Só que pastor, eu não conheço muito a Bíblia, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita inteligência, eu não sei falar muito bem. Pastor, eu não tenho muita estatura, eu não tenho muito status, eu não tenho dinheiro, eu não tenho
nenhum cargo importante, quem é que vai me ouvir? Ouça o que eu vou lhe dizer: você é pequeno, mas o seu Deus é grande. Você é fraco, mas o seu Deus é forte. Você é limitado, mas o seu Deus é ilimitado. É na tua pouca força que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ouça o que eu vou lhe dizer: o ano de 2025 é um ano de frutificar. Lá na tua escola, lá no teu trabalho, lá no teu bairro, Deus vai te usar para dar frutos para a glória do nome dele. Alguém aqui recebe essa palavra? Levante as duas mãos, porque uma é pouca. Sinaliza para Deus que você quer isso. Abre a tua boca e glorifique a ele o mais forte que você puder. Deus está te abrindo uma porta para você fazer algo grande para ele aqui nessa cidade. Apesar da tua pouca força, Deus vai te usar. A segunda promessa de Jesus a essa igreja é uma promessa de vitória contra os seus inimigos. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Jesus fez a essa igreja uma promessa de vitória contra os inimigos. Olha o que ele diz no verso de número 9: eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eu farei com que eles venham e se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu te amo. Escute isso. Quando a Bíblia diz: eis que eu farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, Jesus não está dizendo que a igreja vai ser adorada, porque a igreja não merece adoração. A igreja se reúne para adorar ao único que é digno de receber louvor, honra, glória e adoração para sempre. Quando a Bíblia diz: eu farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés, a palavra prostrar aqui tem uma conotação de reconhecimento. Jesus está dizendo na prática é assim: tem gente que persegue vocês, se levanta contra vocês, porque não sabem quem vocês são e não sabem o quanto eu amo vocês. Mas eu vou criar uma situação para que quem persegue vocês reconheçam quem vocês são e o quanto eu os amo. Escute isso. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de um fato que eu presenciei. Eu moro em São Paulo há muitos anos, mas sou natural de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Lá no meu bairro tinha uma Assembleia de Deus de Madureira, e era uma igrejinha bem pequenininha. Não me leve a mal usar esse termo. Era uma igrejinha pequenininha, sem nenhuma estrutura. Não era bonita como essa aqui. Ela era bem pequena, telha de barro, um público de bastante idade. E na frente dessa igreja tinha um camarada que tinha ódio de crente, não gostava de crente. E ele jogava pedra na igreja, no meio do culto. Batia no telhado da igreja, quebrava a telha. Muitas vezes as irmãs estavam passando para orar e ele falava coisas contra elas. Um dia, numa fatalidade da vida, aquele homem foi acometido por um câncer. E aí ele fez quimioterapia, radioterapia, todo tipo de terapia, e nada pôde solucionar aquela situação. Aquele homem voltou para casa, e já sem recursos ele atravessou a rua para ir a essa igreja. Ele morava na frente. Só que dessa vez ele não foi jogar pedra, ele foi pedir oração àquelas irmãs. Aquele homem se ajoelhou e as irmãs oraram por ele. Deus teve misericórdia dele e deu vitória àquele homem contra aquele câncer. O que eu vou lhe falar aqui agora, eu não vi no YouTube, eu vi com os meus olhos. Muitas vezes eu passei na frente daquela igreja e eu vi aquele homem atravessando a rua com uma Bíblia como essa nas mãos, para adorar a Jesus dentro daquela igreja que ele tanto jogou pedra. Porque sobre a igreja é uma promessa de vitória contra os seus inimigos. Eu não sei qual é a situação que Deus vai criar, mas Ele vai mostrar para alguém que te persegue quem você é e o quanto Deus te ama. Perante o povo e a choro e me andereu e a cai. Agora, pastor, quem são os inimigos da igreja? Nesses 2000 anos de história, a igreja enfrentou inimigos de
duas naturezas diferentes. O primeiro deles foram inimigos de natureza religiosa. A igreja era perseguida pelo simples fato de ser igreja. Quando o texto diz assim: eu farei com que os que se dizem judeus e não são, mais mentem, mas são da sinagoga de Satanás, Jesus está falando de judeus que perseguiam a igreja e por isso estavam a serviço do diabo. Pastor, e por que os judeus perseguiam a igreja? Porque uma outra parte dos crentes vieram convertidos do judaísmo. Então, a tolerância religiosa era zero. Era mais ou menos assim: camarada levantou a mão, aceitou Jesus, ele era judeu, se tinha herança perdia, era escorraçado da família. Se ele tinha uma empresa, ninguém comprava mais dele, nenhum fornecedor lhe vendia mais nada, até ele ficar na miséria. Os judeus dificultavam a vida da igreja de toda forma, colocavam Roma contra a igreja. Eles enfrentavam perseguição de natureza religiosa. Aí eu sei que você vai ouvir isso e vai dizer: pastor, mas isso aí foi há 2000 anos atrás. Ninguém persegue ninguém hoje pelo simples fato de alguém ser crente. É aí que você se engana. Você sabia que enquanto esse culto está acontecendo aqui e você está adorando a Deus com liberdade, tem irmão seu na Ásia, nesse exato momento, sendo torturado até a morte para ver se nega Jesus, nesse exato momento? Você sabia que nesses 2000 anos de história da igreja, nos últimos 100 anos, morreram mais crentes por causa de perseguição religiosa do que em 1900 anos de história? Se juntar os primeiros 1900 anos de história da igreja, não morreu tanto crente perseguido como morreu nos últimos 100 anos. Aí eu sei que você vai ouvir isso e vai dizer: pastor, então por que eu nunca vi a Globo falar isso? Por que eu nunca vi a Folha de São Paulo, o Estadão ou algum jornal falar isso? Por causa de um outro tipo de perseguição que a igreja sofre. Perseguição de natureza ideológica. Quando o diabo entendeu que não podia parar a igreja por meio da perseguição física, ele tentou calar a igreja no campo das ideias. No iluminismo, na ascensão do ateísmo, houve um homem chamado Voltaire. Ele fazia duras críticas contra a igreja, contra a Bíblia, e um dia ele fez uma promessa de dentro da sua casa. Ele disse: daqui a 100 anos a Bíblia estará desacreditada e a igreja acabará. 100 anos se passaram, Voltaire estava morto. A igreja na Europa comprou a sua casa e transformou a casa dele em uma casa publicadora de Bíblia, que mandou Bíblia para toda a Europa. Porque sobre a igreja há uma promessa de vitória contra os inimigos. Ninguém pode parar a marcha da igreja. Um século depois dele veio um outro homem, que esse nome você já ouviu muitas vezes: Karl Marx. Karl Marx um dia escreveu que para a sua revolução, a revolução que ele pregava, acontecesse, a igreja precisaria acabar. Os seus seguidores declararam que o Estado deveria ser Deus e a crença em Deus deveria ser extinta. Karl Marx morreu, mas a igreja permanece de pé. Seus seguidores passaram e estão passando, mas a igreja permanece viva de forma inabalável, porque sobre ela uma promessa de vitória contra os inimigos. O ateísmo não pode parar a igreja, o comunismo não pode parar a igreja, político corrupto não pode parar a igreja, o Estado não pode parar a igreja. A igreja sobreviveu a Nero, a igreja sobreviveu aos imperadores romanos, a igreja sobreviveu aos homens que a perseguiram. Não é porque ela é forte em si mesma, é porque sobre ela uma promessa de vitória contra os inimigos. E eu vim aqui nessa noite liberar uma palavra sobre essa igreja em Barro Alto. Deus está te dando autoridade para você voltar para aquela faculdade da testemunho de Jesus, para você entrar naquela escola e falar quem Jesus é, para você entrar naquele trabalho com autoridade e dizer: eu creio no Evangelho e o Evangelho é poder de Deus. Não tenha medo de dizer que é crente, não tenha vergonha de falar que crê na Bíblia, não fique intimidado em dar testemunho dos valores
voz do reino de Deus. Sabe por quê? Você e Deus é maioria, e essa gritalhada dessa maioria não pode calar a voz profética da igreja, porque sobre você há uma promessa de vitória contra os inimigos. Eu quero dizer no nome de Jesus que no ano de 2025, guarde isso que eu vou lhe dizer, eu estou liberando uma palavra profética na autoridade de Deus. A igreja em Barro Alto vai avançar significativamente como nunca avançou, porque o dono dessa igreja é aquele que tem a chave, que quando ele abre, ninguém pode fechar. Nenhum inimigo pode parar a igreja. Há uma terceira promessa feita por Jesus à igreja. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Sabe qual é a terceira promessa que Jesus faz à igreja? Jesus faz à igreja uma promessa de livramento sobre o período da grande tribulação. Olha o que ele diz no verso de número 10. Como guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. E eu preciso que você entenda pelo menos 3 verdades a respeito da grande tribulação. A primeira delas é que a grande tribulação possui uma natureza. Jesus disse: como guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. A grande tribulação tem uma hora. Ele disse: eu te guardarei da hora. A grande tribulação tem um propósito. Ele disse: essa provação virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Quando eu falo da natureza da grande tribulação, estou me referindo àquilo que ela é. Não confunda a grande tribulação com uma tribulação comum que nós enfrentamos. Todo crente enfrenta a tribulação. Tribulação faz parte da vida cristã. No dia que você ouvir um pregador dizendo: crente não tem que ficar, crente não pode ser provado, crente não fica doente, crente não enfrenta porta fechada, crente não tem dificuldade, é mentira, não é o evangelho da Bíblia. Porque no evangelho da Bíblia, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No evangelho da Bíblia, Atos 14:22, importa que por meio de muitas adversidades nós herdemos o reino dos céus. Quem está caminhando para o céu está pisando em cima de espinhos no meio do caminho, mas não tenha medo, o céu recompensará toda lágrima que você derramou aqui enquanto você caminhava em direção a Ele. Ser crente às vezes é chorar, ser crente às vezes é sofrer, ser crente às vezes é padecer. Ser crente não é fácil. Todo crente enfrenta a provação. Só que quando a Bíblia fala da grande tribulação, ela diz em Mateus 24:21, a respeito daquele tempo haverá tão grande tribulação, vírgula, como nunca antes houve, e depois dela jamais haverá. A grande tribulação não é um tempo de tribulação corriqueira como você está acostumado. Esse tempo é um tempo tão terrível que Sanfonias 1:15 diz que ele será um tempo de angústia, lamento, choro e densas trevas. Você está pensando que o que você viu no período da pandemia foi algo terrível? Você está achando que o que você viu nos últimos tempos é algo surreal que não pode piorar? Você não tem noção do que vai acontecer no período da grande tribulação. Você não tem noção do que a terra se tornará. A terra se tornará praticamente inabitável. Fenômenos econômicos, fenômenos naturais, fenômenos espirituais, tornará a vida nessa terra insuportável. Escute o que eu vou lhe dizer: a grande tribulação, ela tem um propósito. Pastor, qual é o propósito? Trazer o juízo de Deus contra os inimigos do evangelho e contra os inimigos da sua palavra, além de preparar Israel para a salvação no final.
Você está pensando que Deus está de olhos fechados para o que está acontecendo? Está pensando que Deus não está vendo o que a nossa geração está se tornando? Apocalipse capítulo 6, verso de número 12, João disse assim: quando o sexto selo foi aberto, o céu se enrolou diante de mim como se enrola um livro. Ventos fortes sopraram e os firmamentos da terra foram abalados. Estrelas caíram como os figos caem de uma figueira diante de um vento forte. E nessa hora eu vi homens grandes e pequenos, livres e escravos, pobres e ricos, patronos e poderosos, correrem para os montes, se esconderem em cavernas e clamarem: montes, caiam sobre nós, porque não podemos suportar a ira daquele que está no trono, nem beber o cálice da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro de Deus é descrita na Bíblia como um cálice. E quanto mais o homem peca, mais esse cálice se enche. Quando esse cálice transbordar, quem provocou a ira do Cordeiro terá de bebê-lo. Você está pensando que Deus não está vendo? Porque tem hora que a gente liga o jornal e a sensação que a gente tem é que o diabo venceu. Tem hora que a gente liga o jornal e a sensação que a gente tem é que o inimigo venceu a guerra, é que está tudo acabado, é que o reino de Deus está perdendo. Tem hora que a gente vê e a gente fica indignado: meu Deus, como é que fulano de tal é tão corrupto? Como é que fulano de tal é tão maldoso? Como é que fulano de tal é tão mal para as pessoas? Nada acontece com ele, ele está intacto. Deus não permite que nada aconteça. Nenhum acidente lhe acontece, nenhuma doença lhe alcança, nada lhe acontece. Parece que ele está blindado contra tudo. Você já fez essa pergunta diante de alguém que é muito mal, pecador quanto mais, prejudica as pessoas, até o povo de Deus, e nada lhe acontece? Ouça isso que eu vou lhe dizer agora. Romanos capítulo de número 1, a Bíblia diz que Deus a tais homens os entregou. Há uma disposição mental reprovável. Sabe o que significa a palavra entregou? É tirar o freio, para que essa pessoa seja tão mal quanto ela possa ser. Tem muito crente enganado, pensando que o maior castigo que Deus pode dar a um pecador, quanto mais em vida, é permitir um acidente, uma doença, uma prisão ou alguma coisa desse tipo. Você está enganado. Você sabe qual é o maior castigo que Deus pode dar a um pecador em vida? É permitir que ele peque livremente cada vez mais, sem freio, sem que Deus o impeça. Porque na medida que esse homem peca sem freio, Deus está permitindo que ele aumente a sua conta para o dia do juízo final. E lá no juízo final não haverá jeitinho com o advogado para poder defendê-lo diante daquele que fez os céus e a terra. Diante do tribunal final haverá um justo juízo com rigor. Não se engane! Deus não está de olhos fechados para mulheres que querem comemorar o direito de matar bebês no ventre. Deus não está de olhos fechados para aqueles que querem imputar a ideologia de gênero às nossas crianças como norma. Deus não está de olhos fechados para políticos corruptos que riem porque pensam que são deuses e prejudicam o povo. Deus não está de olhos fechados para juízes corruptos e injustos que decretam leis injustas, que prendem um inocente e soltam aquele que deveria estar preso. Esses homens têm nas mãos uma caneta e se assentam em cadeiras e acham que são deuses, mas Deus está no trono, nas suas mãos está o cetro e ele nunca perde o controle. Esses homens estão cumprindo apenas uma agenda de Deus, e Deus está lhe dando corda para que a conta deles aumente para o dia do juízo. Mas quando a trombeta tocar, alguém que provocou o cálice da ira do Cordeiro terá de bebê-lo. Agora ouça o que eu vou lhe dizer: você não precisa temer esse tempo, porque a grande tribulação também tem uma hora. Pastor, qual é a hora da grande tribulação? A hora que a igreja for arrebatada dessa terra. Oh meu Deus, eu estou cheio da glória de Deus aqui. Levante as duas mãos. Só quem crê no arrebatamento, só quem crê no
no céu, só quem crê no céu, quando o cálice da ira do Cordeiro for derramado sobre a terra e quem a provocou estiver bebendo, você estará em um lugar que não haverá dor, em um lugar que não haverá morte, em um lugar que não haverá sofrimento, em um lugar que não haverá doença, dizendo: santo, 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 santo. Tem alguém aqui que crê no céu? Tem alguém aqui que aguarda o arrebatamento? Remante, ó saio. Eu vou te dar um minuto para você dar glória a Deus aí onde você está. Eu vou te dar um minuto para você celebrar a Ele agora, o mais forte que você puder. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Fala línguas estranhas. Deixa Deus te renovar. Inaracandiosai Emintio come ashuri mineria cambiotobiai. Sobre a igreja, uma última promessa que eu quero compartilhar aqui agora. Jesus fez uma promessa à igreja que voltaria sem demora. Eis que venho sem demora. Eu vou repetir mais uma vez para quem aguarda esse dia: eis que eu venho sem demora. A vinda de Jesus é um fato. A vinda de Jesus é um fato. Você consegue dimensionar o tempo que a Bíblia gasta com esse fato? A importância que a Bíblia dá a esse fato? Só o Novo Testamento menciona esse evento pelo menos 300 vezes. Paulo mencionou pelo menos 50 vezes. Alguém calculou que a vinda de Jesus é na Bíblia 8 vezes mais citada do que o próprio nascimento de Jesus. Ele prometeu que um dia nasceria e nasceu. Ele prometeu que um dia morreria e morreu. Ele prometeu que um dia ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que voltaria para o Pai e voltou. Ele também prometeu que voltaria para nos levar, e Ele vai voltar. Eu não estou aqui hoje para cumprir uma agenda. Eu estou aqui porque eu acredito no céu e eu estou proclamando essa verdade. Eu tenho muitos projetos de vida. Eu anotei algumas coisas aqui. E eu creio que Deus me dará. Mas o maior projeto de vida que eu tenho era ouvir o toque da última trombeta. É pisar nas ruas de ouro e de cristal e ouvir Ele me dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que me faz sair de casa todas as semanas para subir em cima de um púlpito como esse é a convicção que o céu é real. O céu não é uma utopia, o céu não é uma fantasia, o céu não é um conto de carochinha. O céu é tão real quanto eu e você somos. O céu é tão real quanto aquilo que nós podemos ver e tatear. Eu creio no céu, eu aguardo o céu. Não há nada que Deus me dê aqui que se compare àquilo que Ele reservou para mim no céu. Eu não sou hipócrita. Eu quero um carro melhor, eu quero uma casa maior, eu quero fazer boas viagens, eu quero ter coisas nessa vida, mas nada do que eu almeje aqui se compara ao desejo que eu tenho de que a trombeta toque antes que esse culto termine. Remaio cheiro.
Pastor, quando é que isso vai acontecer? Eu não sei. O tempo exato da vinda de Jesus está oculto nos conselhos de Deus. Ele disse em Mateus capítulo 24, verso 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Agora o que eu posso te dizer é que a vinda de Jesus será em um momento inesperado. Pastor, como assim inesperado? Apocalipse 16, 15 diz que ele virá como um ladrão. O ladrão sempre pega alguém de surpresa. Você não espera aquele momento. Eu não sei se tem alguém nessa noite me ouvindo aqui que está afastado da igreja. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não é crente, que já visitou o culto, principalmente o projeto de vida várias vezes, mas nunca tomou uma decisão. Vem aqui só pedir a Deus uma bênção. A maior bênção que Deus pode te dar não é um carro melhor, não é uma casa maior, não é a cura para uma doença, não é uma porta aberta. A maior bênção que Deus pode te dar hoje é o perdão dos teus pecados e a salvação da tua alma. É o teu nome escrito no livro da vida. É a garantia de que quando a trombeta tocar e Jesus voltar, você subirá para estar com Ele. Se Deus te der hoje um carro melhor, se Deus tiver uma casa melhor, se Deus te der tudo aquilo que você quer, e você não entregar a sua vida para Jesus, quando Jesus voltar, você ficará com o seu carro, com sua casa, com o seu dinheiro e com tudo aquilo que você garanhou. Agora tem uma coisa que Deus pode te dar hoje, maior do que tudo aquilo que você veio pedir. E isso o diabo nunca poderá tirar de você. É o seu nome escrito no livro da vida e a certeza de que quando a trombeta tocar, você subirá para estar com Ele para todo sempre. Pastor, e na hora que Ele voltar não vai dar tempo de eu me arrepender? Não vai. Porque além dele vir numa hora inesperada, Ele virá de forma repentina. Coríntios capítulo 15, verso 52, Paulo está falando da ressurreição dos mortos. Um evento que acontecerá paralelamente ao arrebatamento da igreja. E ele diz, será em um momento. Num abrir e fechar de olhos. Pastor, quer dizer então que o arrebatamento da igreja será rápido como um piscar de olhos? É muito mais forte do que isso. Ele diz, será em um momento. Sabe o que significa a palavra momento? Uma unidade de tempo indivisível. Um tempo tão rápido que não pode ser fracionado. A gente fraciona o tempo. Anos em meses, meses em dias, dias em horas, horas em minutos, minutos em segundos, segundos em milésimos, milésimos em frações de milésimos e assim por diante. Mas o tempo do arrebatamento será tão rápido que não pode ser fracionado. Mais rápido que um minuto, mais rápido que um segundo, mais rápido que um milésimo, mais rápido que fração de milésimos, mais rápido que um abrir e fechar de olhos. O diabo nem vai conseguir ver o que vai acontecer. A trombeta vai tocar e quando você se der conta, estará diante dele dizendo, valeu a pena ser crente. Só quem tem essa esperança, levante as duas mãos o mais alto que você puder e por pelo menos um minuto glorifique aquele que te fez essas promessas agora. Glorifique aquele que está prometendo que vai te usar nesse ano, nessa cidade. Glorifique aquele que está te prometendo que os inimigos não vão poder parar o que ele vai fazer nessa igreja. Glorifique aquele que prometeu que voltará para te arrebatar antes da grande tribulação começar. Glorifique aquele que te prometeu que o que tem para você é muito maior do que o dinheiro pode pagar. Aonde tiver um crente em barro alto que crê no céu, adore a Ele o mais forte que você puder agora. Fique de pé comigo porque eu quero orar por você nessa hora. Será que tem algum crente aqui que crê no céu? Oh meu Deus, segure na mão de alguém que está do seu lado aí agora. Só não feche os corredores. Não feche os corredores, segure na mão de alguém. Pastor, por que isso? Porque nós vamos adorar a Deus aqui agora. Tem alguém aqui para cantar um hino aqui? Entra no refrão. Tem algum hino aí que fala do céu, da volta de Jesus? Entra no refrão. Segure na mão do seu irmão. Daqui a pouco a gente vai orar pelo projeto, mas a gente vai fazer uma oração curta agora, de apenas um minuto. Pelo que, pastor? Pela sua vida espiritual. O diabo tem raiva de você.
Ele quer que você volte para o mundo. Ele quer te arrastar para o lugar onde Ele vai. Mas eu quero dizer que você vai dar prejuízo para o inferno nesse ano de 2025. Deus vai te dar poder espiritual nessa hora para você ser santo, para você ser crente, para você pregar o Evangelho, para você falar de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja de Barro Alto. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder agora. Feche os seus olhos, abre a tua boca e adore a Deus. Fale com Ele nesse momento aqui. Oh, querido, até você que não é crente, levante a sua mão e adore a Deus aí aonde você está. Celebre a Ele o mais forte que você puder aqui agora. Abre a tua boca agora e glorifique a Ele, exalte a Ele, celebre a Ele. Jesus está voltando, mas antes dele voltar e a grande tribulação começar, as portas do inferno não vão poder impedir o avanço dessa igreja, e Ele vai te usar de uma forma poderosa para isso. O Rei está voltando. Quem crê nisso, cante! O Rei está voltando. Eu creio! A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, Aleluia! o Rei está voltando. Quem acredita, canta! Aleluia. Ouça isso, nesse clima de glória que nós estamos aqui agora. Eu não sei se há alguém aqui entre nós que ainda não é crente, alguém que nunca tomou essa decisão na vida, ou alguém que no passado tomou essa decisão e não teve força para continuar. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer que você ainda tem tempo hábil de se arrepender, acertar a sua vida com Deus, entregar a sua vida para Jesus e permitir que Ele mude a sua história. Aonde tiver alguém aqui nessa noite que não é crente, que está afastado da igreja, mas que deseja ir morar no céu. O céu é um lugar preparado para quem se preparou para ele. E a única forma de você se preparar para o céu é se arrepender diante de Jesus e permitir que Ele perdoe os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. Peça licença a alguém, saia do teu lugar agora e caminhe em direção a esse altar, porque eu quero orar por você. Aonde tiver alguém aqui nessa noite afastado da igreja, aonde tiver alguém aqui nessa noite que não é crente, Deus te trouxe hoje aqui porque essa é a noite, hoje é o dia. Sai daí de trás, pede licença para alguém, sai do teu lugar e caminha em direção a esse altar agora, nesse exato momento, porque eu vou orar por você. Deus tem um novo tempo para você e esse novo tempo começa hoje. Você precisa tomar essa decisão agora. Você não pode desperdiçar essa oportunidade, querido. Não perca a oportunidade da sua vida. Deus está te dando essa oportunidade agora. Sai agora do teu lugar. Pastor, eu acho que eu não estou pronto ainda. Você não tem que estar pronto, você tem que estar decidido. Pastor, eu não sei se eu vou ter força para continuar. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. A Bíblia tem inúmeras promessas de perdão para quem está arrependido, mas ela não tem nenhuma promessa de uma nova oportunidade para quem rejeita a palavra de Deus. Se hoje você tomar essa decisão, Ele abraça a tua alma, perdoa os teus pecados, muda a tua história. Mas se você rejeitar o que Deus quer fazer na sua vida, eu não posso te dar garantias que você terá uma nova oportunidade. Eu não tenho domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas uma coisa eu posso dizer a você: hoje, nesse dia, Deus está dando a grande oportunidade da sua vida. Tinha muitos outros lugares para você estar. Deus escolheu você a dedo para estar aqui, para falar com você e para dizer: eu estou voltando e eu tenho um projeto na sua vida. Eu não sei qual é o teu projeto de vida, mas eu sei qual é o projeto de vida de Deus para você. O projeto de vida de Deus para você é que você entregue a sua vida para Jesus
Deixe que Ele apague o seu pecado, cancele a sua culpa e mude a sua história. Mas Deus não vai tomar decisões por você. Ele vai falar com você e falou com você hoje aqui. Você está indesculpável diante de Deus. Naquele grande dia você não vai poder dizer para Deus: o Senhor nunca me deu uma chance. Eu queria ter mudado, mas o Senhor nunca me deu uma oportunidade. Eu queria ter mudado de vida, mas o Senhor nunca falou comigo. Ele está falando com você hoje. E eu vou te dar 1 minuto para você sair do teu lugar e caminhar aqui agora. Não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Sai do teu lugar agora e vem. Pastor, eu estou do lado de alguém aqui que me trouxe, que é crente. Essa pessoa vai vir com você. Se você trouxe essa pessoa e ela deseja vir, você pode caminhar com ela aqui. Nós vamos orar por você. Mas o que Deus tem na sua vida começa hoje, se você tomar uma decisão. Essa decisão não vai mudar a minha vida já foi alcançada pelo Evangelho. Se você rejeitar ou não esse convite, eu tenho a certeza que quando a trombeta tocar, eu vou ouvir o meu nome ser chamado. Deus está te dando a oportunidade para que o mesmo aconteça com você. Aonde tiver alguém aqui agora que precisa tomar essa decisão, vem agora, eu quero orar por você. Você não pode voltar para casa sem antes voltar para Jesus. O Rei está voltando. Jesus está voltando. E você precisa estar preparado para esse grande dia. Não há ninguém, então nós vamos orar nesse momento. Tome o seu projeto de vida em mãos agora. Nós vamos levantar um clamor. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido. Há 1 ano atrás, eu estava com um papel como esse aqui, dizendo a Deus que eu não queria terminar o ano sem que a minha esposa estivesse grávida. A minha esposa está com 15 semanas agora. Se Deus me der a oportunidade de retornar aqui uma outra vez, certamente ela estará comigo e o meu bebê também. Eu escrevi aqui o meu projeto de vida para 2025. Você escreveu o seu projeto de vida. Nós vamos levantar um clamor aqui agora. Você não vai fazer uma oração, você vai fazer um clamor. A oração você pode fazer na sua mente. Clamor é diferente. Você vai gritar por socorro. Você vai pedir por ajuda. Você vai orar desesperadamente, como se o seu ano dependesse dessa oração. Eu creio que nessa oração milagres podem acontecer. Eu creio que nessa oração portas podem se abrir. Eu creio que nessa oração decretos podem ser liberados da parte de Deus sobre você. A oração é o lugar onde a nossa fraqueza se encontra com a força de Deus. A nossa necessidade se encontra com a suficiência divina. Levante o seu projeto agora o mais alto que você puder. Abra sua boca e comece a clamar ao Senhor agora pelo que você precisa. Comece a clamar, não me espere por mim. Não me espere por mim, levante a sua voz agora e comece a clamar. Senhor, a tua palavra nos diz no Salmo de número 50, verso 15: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. A tua palavra nos diz no Salmo 91, verso 15: ele me invocará e eu lhe responderei e estarei com ele na hora da sua angústia. Oh Senhor, a tua palavra nos diz em João capítulo 15, verso 7: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A tua palavra nos dá garantia, Senhor. A tua palavra nos dá certeza, Jesus, que quando nós oramos e clamamos, o Senhor responde. Eu estou aqui, Senhor, unido a essa igreja pela fé.
porque eu creio que Tu és um Deus que responde oração. Aqui, Senhor, está o meu projeto de vida para 2025. Eu te peço no nome de Jesus que cada um dos detalhes que estão descritos aqui, possam ser respondidos pelo Senhor. Mas eu não te apresento apenas o meu projeto, eu te apresento, Senhor, o projeto dessa igreja, de cada irmão, de cada irmã, das crianças aqui, dos idosos, dos jovens. Senhor, tem crente que está aqui porque crê que há poder que flui pela oração. Aonde tiver uma causa, aonde tiver uma causa na justiça, aonde tiver uma causa de enfermidade, aonde tiver uma conta que parece impagável, faz um milagre acontecer aqui agora, Senhor, e responde a oração do Teu povo, para que todos vejam que Tu és o Deus que responde a oração. Faz um milagre na vida de cada um agora, em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus e dizer amém? Permaneça de pé, querido. Permaneça de pé. Vou devolver aqui ao pastor Aldenir. Não me leve a mal se você me ver saindo depois. Eu estarei ali fora. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor. Tem aqui um mimo. Pode colocar o microfone ali para nós tirar uma foto, ficar bonito aqui. Tem um mimo aqui, pastor. Esse mimo é um oferecimento da nossa equipe de recepção. Cadê a foto? Está aqui. Também do Joab, cadê ele? Está lá. Joab já te deu um trato aí hoje, né? E também da Priscila. Deus abençoe vocês ricamente. Meus queridos irmãos, pastor Alisson, Deus te abençoe uma vez mais. Como Deus falou nessa noite, como Deus falou ao meu coração, como ouvi uma voz de Deus aqui nessa noite. Projeto de vida é despertamento para a igreja do Senhor. Projeto de vida é também uma oportunidade de nós relembrarmos que Ele está voltando. Aleluia. Que o Rei está voltando. Que o Rei está voltando. Ele está voltando. Prepara-te. Deus abençoe você que veio. Uma vez mais, amanhã 19 horas estaremos aqui outra vez. Estou feliz. 7 horas, 7